E aí, quer falar inglês? So let's go! Eu sou a Teacher Nani e hoje nós vamos falar sobre construção de frases. Muita gente tem essa dúvida, muita gente fala, olha, eu até conheço algumas palavras, eu até sei algumas coisas, mas eu tenho muita dificuldade na hora de pegar essas palavras, essas estruturas que eu já conheço e formar frases. Como que eu faço para formar frases, né? Agora, antes da gente começar aqui efetivamente a nossa aula, o nosso conteúdo, vou te pedir para você deixar o seu like aqui, me ajuda muito, além de me motivar, faz com que o YouTube divulgue, né, esse vídeo para mais pessoas, tá? Bem, então vamos lá ao conteúdo propriamente dito. Como que eu faço para formar uma frase em inglês? Olha, de antemão já falo para você que é mais fácil do que formar uma frase em português, tá? Por quê? Porque a gente tem alguns elementos que não podem faltar, tá? Para uma frase básica, uma frase elementar, uma frase bem estruturada, tem alguns elementos que não podem faltar numa frase em inglês, tá? E a gente vai falar sobre eles agora. Deixa eu compartilhar com vocês aqui o meu quadro. E nós vamos falar um pouquinho sobre estrutura, tá? Bem, pensa na estruturação de frases. Vamos ter aqui, para começar, numa frase simples, né? Vamos colocar aqui I eat apples every day, que é uma verdade, porque eu gosto muito de maçã. Na verdade, ia ficar mais verdadeira ainda essa frase se fosse bananas. Eu como bananas todos os dias, que eu adoro banana, mas apple também é ok. I eat apples every day, tá? Qual é o problema aqui com essa frase, para construir essa frase? Problema nenhum, dificuldade alguma, né? Porque eu tenho I eat apples every day. Só que se a gente for trocar em miúdos aqui, dentro desta frase, eu tenho alguns elementos que eu sempre vou precisar. E são eles quais elementos? Olha aqui, ó, o primeiro elemento que a gente tem seria o I. E esse I é o que aqui, né? I eat apples every day. Então, eu estou falando de mim, estou falando eu, certo? Show. Então, eu tenho o que aqui? Eu poderia substituir por outras pessoas, eu poderia dizer Karen and Jim, eu poderia dizer Brazilian people, eu poderia dizer várias outras coisas. Bem, então quer dizer que nessa posição aqui eu vou colocar uma pessoa, certo? Eu vou colocar a person. I'm gonna put a person here, ok? Então, tem uma pessoa, tá? Ou eu falo pessoa, mas é o agente dessa frase, tá? E eu vou falar agente dessa frase, né? Eu coloco pessoa para simplificar na sua mente. Mas por que eu digo também agente dessa frase? Daqui a pouquinho a gente vai ver. Então, eu tenho a person e logo depois eu tenho uma ação. Então, eu tenho eat, ó. Olha que bacana, eu tenho it, que seria uma ação. Então, eu tenho an action, tá? Eu não gosto de dar nomenclatura técnica aqui para essas palavras. Claro que isso aqui é um sujeito, é claro que isso aqui é um verbo, tá? Mas o meu objetivo aqui não é treinar ninguém para pré-vestibular, ou para pré-ENEM, ou para qualquer coisa nesse sentido, tá? Aqui o objetivo é fazer com que você consiga entender a língua e falar e ser compreendido, né? Então, não tem necessidade da gente entrar em terminologia de verbo, sujeito, adjetivo, isso e aquilo, até porque eu sei, tem muita gente que tem trauma, gente. Isso é uma coisa séria, é por isso que eu falo sempre. Estudem com profissionais da área, tá? Não aceitem curiosos para cuidar do seu aprendizado do inglês, né? Assim como você não aceitaria um médico curioso para passar um tratamento para sua coluna ou para algum problema de saúde que você tivesse, não aceite profissionais curiosos, tá? Porque muitas das vezes as pessoas têm boa vontade, sim, mas elas não têm a técnica e não vão entender como te ajudar e muitas das vezes causam traumas. Eu sou especialista em aulas para adultos, né? Eu já trabalho com adultos há 17 anos e o que eu já peguei de gente traumatizada é sério, é grave. Pessoas inteligentes, com todo o potencial cognitivo para desenvolver, bloqueadas por causa de traumas que tiveram em aulas que não foram bem ministradas, né?
técnicas e didáticas que foram, né, bastante frustrantes para esses alunos. Então, muito cuidado com quem você escolhe para ajudar o seu processo de aprendizado do inglês ou de qualquer língua estrangeira, né? Bem, então eu tenho aqui, e assim, só dando uma explicação rápida, demorada, de por que eu não gosto muito de usar essas nomenclaturas, né? Apesar de sabê-las todas, óbvio, né? Também, né? Eu vou me colocar aqui como profissional realmente da área, habilitada, capacitada, sou professora formada, inclusive, né? Mas o mais importante disso tudo não é só um papel, um diploma, né? A gente poder trazer esse conhecimento para a vida do aluno da maneira que facilite você, e não da maneira que fique só mais bonito para eu falar, né? Então, vamos lá, ó. Tenho I, person, ou seja, uma pessoa, o agente dessa ideia, eu tenho uma ação, eu tenho aqui o restante, ó. Vou até trocar, vou colocar um quadradinho para ficar mais bonitinho. Tem uma leve cisma com organização. E aí, apples every day. E esse aqui é o quê? Esse aqui é o meu complemento, tá? Ó, complement. E esse complemento, ele pode ser praticamente qualquer coisa, tá? Então, não tem muita importância o tamanho disso aqui, tá? Aqui nós temos 3 palavras, poderíamos ter 2, poderíamos ter 5, poderíamos ter 12. Não faz muita diferença, porque a estrutura vai ser sempre essa. Uma pessoa, um agente, ação e complemento. Person, action, complement. E por que eu tenho essa estrutura e por que ela é importante e por que ela me ajuda? Ela me ajuda a entender frases do tipo It's raining men. Quem nunca ouviu esta frase ou esta música? Quem nunca ouviu isso, gente? Não, não dá, né? Não tem como você dizer que nunca ouviu essa música, por menos que você goste dela, ela já cruzou sua vida em algum momento. Bem, e qual é a ideia do It's Raining Men, né? Muita gente já sabe que essa frase aqui, digamos assim, a nossa tradução, a nossa versão para essa frase seria está chovendo homem, né? Estão chovendo homens. Nossa, como assim? Temos homens chovendo? Uau! Qual seria essa ideia? E por que eu tenho it? Se eu estou falando de homens, estou falando de pessoas, por que eu tenho it? E aí que mora a explicação que eu falei aqui, que person pode ser também um agente, qualquer agente. E todas as frases em inglês eu preciso ter um agente. Eu não posso fazer com que essas frases sejam construídas sem um agente, tá? Então, como em português eu falo está chovendo, em inglês eu não posso simplesmente dizer está chovendo. Eu preciso dizer que alguém está chovendo, porque todas as frases precisam de um agente. E aí que entra o it. E por que o it? Porque ele é um agente genérico. Quando não existe alguém realmente praticando a ação, eu coloco esse it. Então, It's Raining Men, como a nossa famosa música. Então, para eu dizer está sol, eu não diria só... Eu não diria só is sunny, tá? E não é sun, é sunny, que seria estar ensolarado, né? Não seria essa ideia de estar... É a mesma ideia de estar sol, mas eu não uso a palavra sol, eu uso ensolarado. It's sunny, está ensolarado. Por que eu não posso falar is sunny? Em português eu tenho está ensolarado. Só que em inglês eu preciso do quê? Person. E se não há ninguém praticando essa ação, eu coloco it. E aí eu posso fazer a contração aqui, ó. It's sunny. Tá? It's sunny. E aí, eu já construí a minha frase. Então, frases afirmativas, eu preciso ter alguém fazendo essa ação, tá? Exceção, quando eu tenho imperatives, tá? Quando eu estou dando ordens, né? E aí eu não preciso ninguém praticando a ação. Mas mais para frente a gente fala sobre isso no outro vídeo, provavelmente. Hoje vamos pensar aqui que a estrutura básica das nossas frases em inglês vai ser person, action, complement. Person, action, complement, né? Então, seria aqui o nosso
pack, né? O que seria esse pack? Seria person action complement, para a gente fazer frases afirmativas. E aí, se eu for usar uma frase negativa, bem, vamos usar aqui o mesmo exemplo. I eat apples every day. E aí eu vou colocar assim, I don't eat apples every day. I don't eat apples every day. Eu coloquei aqui um don't, que seria a contração de do com not, beleza? Do com not. Show de bola. E aí eu tô negando e eu já criei uma frase negativa. Então eu coloquei o do e o not. Nani, o que esse do quer dizer? Nada. Quem já assistiu meu vídeo do Simple Present sabe que eu gosto de chamar esse do, did, will de setas, porque eles indicam o tempo. Então, o do tá ali simplesmente para indicar que nós estamos falando do tempo presente, tá? E aí a gente tem o not para fazer a negação. Nani, posso falar I not eat? Poder você pode, certo? Não está, tá? Provavelmente vão até te entender, inclusive, mas não está correto. Então, você teria que falar I don't eat apples every day, ok? I don't. Então, tá, eu tenho esse don't aqui. Então, o que eu mudei na minha estrutura da frase? Aqui eu tinha person, action, complement. Aqui eu vou ter person. Deixa eu alterar aqui a cor. Eu vou ter person. Ainda tenho action, só que antes de action, eu tenho o quê? Eu tenho o don't. E esse don't, ou seja, o do not, ele é uma... Ó, coloquei aqui person, e aí eu tenho o do, que seria uma seta, que eu gosto de colocar aqui em inglês time. Time não é seta, né? Mas seria um indicador de tempo. E eu sei que do, a gente está falando do presente. Então, eu tenho indicador de tempo, eu tenho not e tenho action complement. Então, eu mantive meu pack, person, action, complement, só que aí eu introduzi agora um tempo e o not. Vou até colocar aqui em maiúsculas para você conseguir diferenciar do nosso exemplo ali de cima, tá? Então, a gente já viu que tem o quê? Deixa eu colocar aqui as setinhas direitinho para você poder entender do que eu estou falando. Então, temos aqui person, que seria I, esse don't, que seria o time, mais o not, certo? Aqui, ó. Temos aqui eat, que seria a nossa action, e apples every day, ou qualquer outra coisa, sendo o nosso complement. Deixa eu colocar aqui. Poxa, enfrentando sérias dificuldades para fazer um retângulo, gente. Vocês veem por que eu não sou professora de arte, não é mesmo? E aí, ó, a gente tem aqui o nosso complement. Então, tem o person, time, not, action, complement. Por que isso é legal de ser entendido? Uma vez que você entende isso, você entende que eu posso substituir esse tempo, esse time, por qualquer outro, ou basicamente qualquer outro, por muitos outros. Ou vamos pensar aqui. Por que é legal entender essa ideia aqui do time, né? Porque eu posso substituir o do para criar frases no passado ou no futuro. Vamos entender como que eu vou fazer isso? Eu posso colocar uma frase aqui no passado, usando o meu auxiliar do passado, que é o did. Na mesma posição que eu tenho do, eu posso colocar o did. E eu posso formar uma frase no passado, e aí eu tenho I did not eat apples every day. I didn't eat apples every day. Olha que bacana. Posso substituir o do ou did por will. E aí eu estou falando no futuro. I will not eat apples every day. I will not eat apples every day. Eu posso fazer a contração. I won't eat apples every day. Ok? Então, olha que interessante isso, né? A gente pode ir trocando o tempo para ir falando de outros momentos na história, né? Passado,
ou futuro, tá? Então, fica aqui essa pequena dica, tá? E aí, para eu formar uma frase que seria uma pergunta, né? Uma frase interrogativa, para eu questionar alguma coisa. Você come maçãs todos os dias? De repente você me vê comendo maçã. Você fala, mas você come maçã todo dia mesmo? Como que eu perguntaria isso? Bem, é muito simples. Você vai trazer essa noção de tempo para o início da frase e aí você vai repetir o restante da frase. Então, a gente vai ter o tempo, que seria, nesse caso, do, porque a gente está falando do presente, a gente está falando de uma rotina, de algo que acontece agora. E aí vai ficar do, you, eat apples every day. Olha que interessante que eu substituí aqui o I, eu falei que ia ficar igualzinho, mas eu substituí I por you, né? Só para fazer sentido, porque fica meio estranha essa frase, né? Do I eat apples every day? Será que eu como maçãs todos os dias? A menos que você tenha o mesmo problema da Dory, do Procurando Nemo, você não vai fazer essa pergunta, a pergunta que não tem pé nem cabeça, né? Então, geralmente, alguém está perguntando para você. Mas a ideia da frase é essa, você ter o indicador de tempo e manter essa ideia aqui do PAC, Person Action Complement. Person Action Complement. O que eu acrescentei? O tempo. Nani, se eu quiser falar essa mesma frase no futuro, é só você substituir o do por will. Will you eat apples every day? Will you eat apples every day? E aí eu tenho o futuro. Eu posso usar did para falar do passado. E aí eu vou ter a mesma frase, né? Tirando aqui o do, substituindo por did. Did you eat apples every day? Did you eat apples every day? Olha que interessante. E aí eu tenho uma frase no passado, né? Você comia maçãs todos os dias? Então, olha que interessante que eu posso trocar aqui essa noção de tempo, tá? E ir fazendo essa pequena brincadeira e criando novas frases. Com o verbo to be é diferente um pouquinho, mas eu ainda mantenho essa estrutura aqui. Se você quiser saber como funciona, vai lá no vídeo do Simple Present, um dos últimos vídeos que eu postei aqui no canal, dá uma olhadinha, porque eu estou fazendo essa transição entre como que ficam as frases, né? Com todos os outros verbos e como fica com o verbo to be, que é aquele diferentão, especial, cheio de si. Ele é muito diferente de tudo que você já viu na língua inglesa, né? Então, ele não segue padrões, tá? Então, tem uma explicação bem bacana sobre isso no meu vídeo sobre Simple Present. E aqui eu vou ter, ó, seguindo aqui a nossa estrutura, eu inverti, tenho time, person. Então, você vê que fica um xizinho. Por quê? Porque eu literalmente inverti. Eu literalmente inverti o tempo e a pessoa. Eu fiz essa inversão, então você vê que fica assim, cruzadinho, né? Deixa eu alterar aqui. Beleza. E aí, eu inverti. Eu tenho time, person, action and complement. Action and complement. Bem, então essa explicação aqui, agora não tem mais por que você dizer que você não sabe construir frases em inglês. E tá aqui o segredinho do PAC, né? Que seria Person Action Complement, para você lembrar que toda frase em inglês você precisa de pessoa, você precisa colocar alguém praticando a ação, e quando não tem ninguém, você coloca o misterioso it aqui, porque você precisa respeitar essa estrutura, tá? Negativa, person, time, not, action, complement. E interrogativa, time, person, action, complement. Não vou ter um not, né? Não necessariamente, pode até acontecer de ter, mas vamos trabalhar aqui com frases mais simples, já que a gente está falando de inglês iniciante, ok? Espero ter ajudado. Vou salvar esse quadro. Se você tiver interesse, é só me solicitar por e-mail, nani@inglesdanani.com, não tem BR mesmo. Você me solicita por e-mail, que eu envio esse quadrinho com todas as anotações para você. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e mandar esse link para os seus amigos que você acha que podem, né, usufruir dessas dicas aqui. Então, fica a dica e let's go!